dentro de você tem a tua vida simples, com o tempo sobrando dentro de você. E se ainda não tem, você tem que primeiro desenvolver isso, porque a semente está aí dentro, para daí sim as coisas do lado de fora acontecerem. A natureza sempre procura o equilíbrio. Primeiro você tem que mudar aqui dentro. As suas atitudes te levam a essa vida que você tem, os seus comportamentos, a maneira como você gera o seu tempo. E esse novo jogo que você quer chegar, ele não admite algumas coisas. Ele não admite vitimização. Ele não admite crítica. Troca a palavra culpa pela palavra responsabilidade. A responsabilidade é sempre sua. Ah, eu não fiz aquilo porque a minha esposa... Não foi a sua esposa, foi você. Ah, eu não fiz aquilo porque o meu chefe... Não foi o seu chefe, foi você. Ou então, porque o meu empregado, ele não serve para nada. Não é ele, é você. A responsabilidade de fazer ou não fazer é completamente sua. É assim que você cresce. É assim que você chega realmente onde você quer chegar. Ele não admite alguns comportamentos que você hoje tem. Não, você tem, porque você não está lá, você está aqui. Você tem a vida que você merece. É mudando alguma coisa dentro de você. O maior empreendimento da sua vida é a sua própria vida. Essa é a maior empresa que você tem. Então, quando você não gerencia bem a sua vida, você mesmo, tudo é criado duas vezes, você idealiza para depois criar. Quando você não gerencia bem o que está aqui dentro, você não consegue criar coisas tão boas assim. Você não consegue ter aquela vida que você sonha, mas você não sabe como chegar. Gostaria, mas você não tem as atitudes corretas. Você tem que mudar o seu comportamento. Tem que mudar a sua mente. Tem que mudar a maneira como você vê o mundo. Tem que mudar a maneira como você se relaciona com as pessoas, com o seu tempo, com o próprio dinheiro. Essa é a única maneira que hoje você não tem. E sabe por quê? Porque você está negociando com a mediocridade. Você está negociando com ela. Você está ali, não, mas tudo bem, não dá para fazer isso, mas e isso daqui dá? Ah, não sei, talvez dê. Vamos tentar? Vamos baixar um pouco a expectativa. Vamos baixar o nível de exigência. Vamos baixar a exigência pela excelência. Vamos baixar. Não precisa de tudo isso. Os seus amigos falam para você o quê? Cara, você trabalha demais, cara. Para com isso, cara. Vamos pescar. Você está muito estressado. Não, eu não estou estressado, eu adoro estar assim. Eu adoro trabalhar. Eu adoro transformar coisas. Eu adoro pegar onde não tem nada e construir alguma coisa. É lá que eu quero estar. Eu não quero negociar com a mediocridade. Eu não quero. É nítido. Quando você começa a negociar com a mediocridade aparece. É nítido. O pessoal fica esperando as coisas perfeitas para poder começar a fazer as coisas. A situação perfeita, a hora perfeita, o equipamento perfeito, o momento certo. Não tem como a gente melhorar se a gente não fizer, se a gente não praticar. Tenho medo de errar e medo que as coisas não vai dar certo. Então eu vou falar para você. Olha, eu escuto muita negatividade, tá ligado? Tipo que não vai dar certo. Então eu tenho notícias para todo mundo que tá desse lado aí. Vai dar tudo errado. Você vai fazer tudo errado, vai atrapalhar todo mundo e não vai dar nada certo. E é essa posição que nós já estamos. Por isso que nós estamos assim. Então parte desse denominador comum. Vai dar tudo errado. Claro que vai, eu não sei fazer, mas eu vou começar. E comece e erro. Comece e erre. Faça qualquer coisa no mundo 1 milhão de vezes e se torne um expert no assunto. Faz um barato aí 1 milhão de vezes e vai ver se você não vai ficar bom na parada. Irmão, ser imparável não significa não ter nenhum problema no meio do percurso. Significa aprender a desviá-los. E mesmo quando a gente tropeçar neles, significa aprender a levantar e continuar caminhando. Às vezes a gente acha
que ser imparável significa correr sem que nada afete a nossa trajetória, mas isso não é necessariamente ser imparável. Só significa que você está indo sem que nada te atinja. Quanto mais valioso as coisas são, mais pessoas tentam atingi-las ou pará-las. Se tem alguém que está caminhando sem que nada tente parar em nenhum momento, você precisa reavaliar o que você está fazendo. Provavelmente você não está gerando nada de valor e você não está incomodando ninguém, nem o inferno. O inferno só vai tentar parar quem está caminhando em direção ao seu destino profético. Quando a gente está no lugar certo, na hora certa, fazendo as coisas certas, é nesse lugar que a gente abaixa a guarda e muitas vezes a gente é surpreendido. Davi era um homem segundo o coração de Deus. O reinado dele, como a Bíblia diz, nunca houve e nunca haverá sobre Israel. A bandeira de Israel até hoje carrega o símbolo do reinado de Davi. Mas a Bíblia diz que um dia, quando ele relaxa e todas as coisas estavam indo bem, no tempo da guerra, em que os reis iam para o campo de batalha, Davi decidiu ficar. E quando ele fica no palácio, no meio da guerra, quando tudo ia bem, é que uma brecha se abre e ele começa a dar uma porta de acesso para algo que mudaria para sempre a sua história. Eu nunca prosperei tanto, nunca cresci tanto, nunca avancei tanto, eu nunca me senti tão feliz, eu nunca estive tão bem em casa. Então, se você está nesse momento, a minha palavra para você é: esteja vigilante. O inferno não está feliz com a tua prosperidade e ele vai tentar para você. Mas também não fique completamente receoso ou amedrontado, irmão. O fato de nós não termos medo das tempestades não significa que a gente não precisa ficar atento a elas. Agora, o fato da gente estar atento a tempestades também não significa que a gente precisa ter medo delas. Fica atento, o inferno vai se levantar para parar você, mas ele também vai ser destruído por aquilo que você carrega. Por que que algumas pessoas têm vidas incríveis, enquanto outras pessoas têm vidas miseráveis? E não é miserável com relação a dinheiro, não tem nada a ver com dinheiro. Existem pessoas ricas muito pobres, e existem pessoas pobres muito ricas. Isso não tem nada a ver com dinheiro. Sucesso não é algo que acontece com você assim, né? E tive sucesso. Não é assim que funciona. Sucesso, você decide ter sucesso. Você decide todo dia quando você acorda mais cedo para estudar. Você decide todo dia quando você nega aquele futebolzinho no fim de semana, porque você sabe que você tem uma reunião no dia seguinte, por exemplo. Você decide a cada minuto. Você decide quando você monitora as suas emoções e você percebe que você está com medo, mas você vai com medo mesmo. É assim que você decide. Você decide ter sucesso a cada minuto da sua vida. Mas como fazer isso? A grande pergunta é essa, né? Como? Porque é muito fácil você saber que eu decidi ter sucesso, eu quero ter sucesso. Será que você quer mesmo? Será que você quer mesmo? Você lida muito bem com os fracassos, você lida muito bem com as derrotas, com os desafios, mas você não chega lá. Você não chega lá, você patina na vida. Eu sei que todo mundo aqui conhece alguém que patina na vida, mas ele lida muito bem com aquilo. A sua mente, ela absorve o mundo pelos seus sentidos. Você tem 5 sentidos. A sua mente absorve o mundo, e por isso você acaba se confundindo com ela. Quer dizer, você vê o mundo e você fala: isso é o mundo. Você se vê e fala: isso sou eu. Mas você não é aquilo que você vê no espelho. Você não é aquilo que você vê em torno de você, na sua casa. Você não é o sapato que você tem, nem o carro que você tem. Você é muito maior do que isso. Algumas pessoas olham em volta para a casa delas, por exemplo, e vê, por exemplo, uma rachadura na parede, a parede está suja, a casa é pequena, não é aquele lugar que você gostaria de morar, e você acha que você é aquilo. Mas você não é aquilo. Você é muito maior do que isso. Alguns homens olham para o sapato e falam: nossa, o sapato está gasto já, eu não tenho dinheiro para comprar um novo. Ele acha que ele é aquilo. Ele acha que ele é aquele sapato gasto, ou aquele terno que ele tem que usar dos 2 lados, né?
Então você olha para aquilo e você acha que você é aquele terno, você é aquele carro que não pega direito. Você é muito maior do que isso. Sempre que você fraqueja, a mediocridade se aposta de você. E quando ela se apodera de você, quando ela começa a tomar conta de você, você está negando a promessa que você fez para você mesmo, que foi de ter sucesso, de chegar onde você quer. Então para você, a vida pode ser, por exemplo, um mar de oportunidades. Ou para você a vida pode ser um jogo. Também tem essa filosofia. A sua filosofia de vida, aquilo que você acha sobre o que é a vida, define o teu padrão de decisões. O que eu quero que vocês entendam agora, o que está passando aí dentro da mente de vocês, é que talvez você esteja com a filosofia de vida inadequada para onde você quer chegar. Se você já patinou demais na vida, talvez você tenha uma maestria emocional legal, você lida bem com isso, mas a tua maestria estratégica está péssima. Se você sobe que nem um foguete, bate lá no teto e volta, sobe que nem um foguete, bate lá no teto e volta, sua estratégia é boa, mas a sua maestria de lidar com o sucesso, de lidar com as emoções, de lidar com equipes, é péssima. Quando você ajusta essas duas, você sobe e sobe para nunca mais voltar. Então, eu quero que você reflita agora quais são os seus medos. Eu quero que você pense nisso, porque são esses medos que estão segurando você. São esses medos que estão fazendo com que você não avance. O medo de não ser bom o suficiente. O medo das pessoas não amarem você. O medo de você decepcionar sua família, os seus filhos, os seus pais, seu marido, sua esposa. O medo de dar errado. O medo de que, será que esse é o caminho certo? Esses medos estão aí dentro de cada um de vocês. O que você tem que fazer é extirpar esse medo a fórceps daí de dentro. Você tem que tirar ele daí de dentro. Porque enquanto você viver no medo, você não avança. Você não caminha para frente. E isso impede a tua promessa de ter sucesso. O choro pode providenciar intervenções e mudanças. Algumas vezes as mudanças vão acontecer nas circunstâncias, mas vimos também que outras vezes a mudança não vai acontecer do lado de fora. Ela vai acontecer do lado de dentro. Muitas vezes nós temos a mania de pensar como se o mundo girasse em torno de nós. E essas coisas nos lembram que todo mundo que nasce, uma hora morre. Nós não estamos aqui para sempre, né? E temos que sempre pensar além desse momento ou da efemeridade da vida, como você queira chamar. Que a gente precisa entender e compreender. Não há nenhuma garantia, em primeiro lugar, de que nós, nessa vida, mesmo nos relacionando com Deus, não teremos problema. Você tem a vida, fases da sua vida, onde o sol está nascendo. Você tem fases da sua vida onde tudo está a pique, está no ápice. E você tem também os períodos de noite. Muitas vezes acontece de você atravessar um período de noite, um período de escuridão, digamos assim. Pode ser uma escuridão em qualquer área da sua vida, ou em mais de uma, qualquer uma das 7 áreas da sua vida. Pode ser, por exemplo, uma escuridão emocional, pode ser uma escuridão familiar, pode ser também uma escuridão financeira, ou uma escuridão física, de saúde, eu não sei. Mas o fato é que quando você estiver vivendo uma fase assim, uma fase de escuridão, é preciso que você se lembre de 2 coisas. Uma, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a outra é você se lembrar que sempre, depois da noite, depois de uma certa quantidade de horas, o sol nascerá. Tão certo como um dia depois do outro é que o sol vai nascer. Você só tem que saber esperar, acreditar. A noite não dura para sempre e o dia também não dura para sempre. Existe um lugar para você, um jeito certo de você viver, que tem a ver com a tua natureza, que tem a ver com as tuas especificidades, talentos e dons naturais. Se você estiver no lugar certo, a vida tem tudo para ser boa. Mas se você não estiver no lugar certo,
O que será que a vida tem que ter para valer a pena? É a excelência de si mesmo. Mas onde é que você está? Onde é que você quer chegar? Se você tiver fé, determinação, se você acreditar de verdade que você é semelhança divina, você vai passar a acreditar em você. Esses poderes, essa positividade, essa energia está dentro de cada um de nós. Nós somos iguais. Independente da sua condição social, em vez de você lamentar, em vez de você achar que está difícil, em vez de você terceirizar, achar que alguém é culpado pela sua situação, cara, tenha gratidão. Independente da sua condição social, você pode ajudar o próximo. Cara, você precisa acreditar em alguém, faça escolhas. Acredita nos seus. Você tem que aprender a fazer escolha logo cedo, você pode. Cada um tem um peso nesta vida. Que cada um de nós é absolutamente incapaz de ver-se como ser. E é sempre por comparação. Porque o que me torna alto ou baixo é a comparação com os outros. O que me torna rico ou pobre, o que me torna centro do mundo, é o fato de que quem estuda mais do que eu é obcecado. E quem estuda menos é relaxado. Quem malha mais do que eu deve ter problemas. Quem malha menos é largado. Quem tem mais dinheiro do que eu é metido. Quem tem menos é pé rapado. Infelizmente para mim eu sou o centro do planeta. E a norma para tudo. Tudo que estiver acima é exagerado. Tudo que estiver abaixo é uma falta. Cada um veio com algo e não pode invejar o do outro. Sonhos não são desejos. Desejos são intenções superficiais que não resistem aos problemas, às dificuldades, às crises, às intempéries do dia a dia. Nós vivemos na era dos desejos. Desejo de ter bons amigos, desejo de ser um excelente profissional, desejo de ser um pai, uma mãe que educa mentes brilhantes, desejo de encantar as pessoas, de nos encantar. Desejos. O inferno emocional está cheio de pessoas que amam os desejos. Sonhos são projetos de vida. Sonhos, quando são verdadeiros, nos controlam. Mesmo quando o mundo desaba sobre nós. Mesmo quando ninguém nos apoia, nos incentiva. E sonhos têm de estar mesclado com outra ferramenta, disciplina, garra. Sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas, que nunca materializam os seus projetos. E disciplina, garra, sem sonhos, produz pessoas autômatas, que só obedecem a ordens, que vivem numa mesmice sem fim, encarcerado por uma rotina massacrante. Você tem todas as possibilidades de mudar a tua vida e a vida da tua família e de todas as pessoas que te rodeiam. Vai ser difícil, vai ser fácil, vai ter desafios, vão tentar matar teu sonho. Você vai ter vontade de desistir algumas vezes. Eu tive, é legítimo, por 30 segundos. Você rejeita aquilo, você luta, acredita, ousa, acredita em você. Lembra dos seus motivos, escreve na sua agenda qual é o seu motivo. Primeira página da sua agenda. Não, quero ajudar minha família, minha mãe, meu pai. Abre aquilo e olha todo dia. Escreve no espelho de manhã. No espelho do seu banheiro, onde você escova os dentes todo dia de manhã. Escreve ali quais são os seus motivos. E não abre mão deles. Porque você pode. Porque o seu maior inimigo está onde? Dentro de você. Isso é uma realidade que determina as pessoas sucumbirem no seu fracasso.
E que diferencia aquelas pessoas que tomam posse. Não precisa ouvir nada pirotécnico, não. Ó, você pode. A pessoa, eu posso? Pô, ninguém nunca me disse isso. Então eu posso. Não existia nenhuma outra variável negativa que poderia impedir daquilo acontecer. Dependia de mim. E eu creio nisso. É esse ser humano que nós buscamos. Esse ser humano puro, que acredita, que crê, que sente a coisa no coração, que tem essa pureza de acreditar, de crer em si, deixar de lado as dificuldades, deixar de lado o mundinho, deixar de lado as pessoas negativas que tentam te colocar para trás. Talvez o seu sonho seja dar orgulho para o seu pai que nunca acreditou em você, para sua mãe que prefere de repente a sua irmã ou seu irmão. Talvez o seu sonho é provar um monte de coisa para muita gente. Mas uma coisa é certa, seja lá qual for o seu sonho, seja louco de crer nisso tudo. É possível sim, Senhor. É mentira que você não presta para nada. É mentira que você não pode. Você pode sim. Nosso convite é que você abandone esse mundo microscópico e encare o desafio do desconhecido, de uma coisa que você não domina, mas que se você perseverar, você pode ficar bom nisso e ter um futuro e ter uma carreira, e nós estamos aqui para reconhecer você. A pessoa que comete muitos erros e erros repetidos é desatenção. E procuro fazer dos erros acertos. O erro é sempre uma boa lição, às vezes dolorida, às vezes machuca, mas ajuda você a ser melhor. O erro só faz engrandecer a sua vida, só ajuda você a ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais capaz, uma pessoa mais humilde, uma pessoa mais sensata, uma pessoa de um convívio melhor. Então você não pode ter medo do erro. Tem que fazer, tem que realizar, tem que ter coragem para seguir a sua trajetória. E se errar, faz parte do jogo. Corrija rápido. Aliás, o erro tem que ser corrigido rápido. Você não pode perdurar no erro e, de preferência, não pode repetir o erro. Mas errar faz parte de todo o jogo, de fazer, de realizar. Onde é que normalmente a gente erra? Quando a gente não é sincero e quando a gente diz sim quando é hora de dizer não. Não se omitam e não digam sim quando tem que dizer não, ou tem que pelo menos questionar. Mas pera um pouquinho, eu não tenho medo de errar. Essa é a ideia. Tem uma coisa muito interessante sobre o erro. Na filosofia oriental, o erro ele não existe. O que existe é aprendizado. Então, no Oriente eles dizem assim: acertar ou aprender. Acerto ou aprendizado. Mas nós no Ocidente, como toda sociedade doente, né? Que a nossa sociedade ocidental está muito doente, a gente tem uma loucura dentro da cabeça da gente. Que a gente ganha ou perde. Quem é que erra? Nós. Porque a gente acerta também pra caramba, né? E o erro também convive com o acerto. Por que errar é ruim, gente? Errar é ruim por um único motivo, por causa do julgamento. Porque quando a gente erra, a gente é julgado. E o julgamento, ele não é ruim só porque ele vem de fora. O pior julgamento é o julgamento interno, né? O julgamento que nós fazemos de nós mesmos diante do erro. Então o julgamento interno é o pior de todos, né? Porque ele vem e diz pra gente: eu não sou bom, eu não atingi a meta, eu não atendi as expectativas, eu sou um perdedor, e perder dói, né? Por que perder dói? Por causa do ego, o egão da gente. A gente vai errar, a gente vai ser julgado, errar dói. E quais os caminhos que existem diante do erro, né? Eu já procurei vários caminhos para me dar resposta sobre a vida, sobre os erros. Esses daqui foram só alguns dos caminhos que eu trilhei. Diante de algum trauma ou diante de algum erro, um pedacinho da tua alma se afasta para suportar a dor e depois volta, né? Fica faltando aquele pedacinho de alma naquele trecho de vida. É como se você estivesse montando um quebra-cabeça e ficasse faltando uma pecinha. O erro é um afastamento. Apenas um afastamento da sua natureza. Fica atento, irmão. Os inimigos virão contra você por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. Agora tem uma palavra para você também que talvez enfrentou o pior ano da tua vida.
talvez enfrentou um ano de perdas, um ano de desafios, um ano de retaliação. Talvez você está cansado emocionalmente. A palavra de Deus nos garante que aqueles que semeiam com lágrimas trarão seus feixes com novos cânticos e com alegria. A palavra está dizendo que, embora algumas coisas tentem roubar a nossa alegria no dia anterior, se a gente continuar semeando, certamente a colheita vem no dia seguinte. O nosso choro pode até durar uma noite, mas certamente a alegria vem pela manhã. Coragem não é ausência de medo, irmão. A coragem é um revestimento para vencer o medo. Tenha coragem para deixar de ter uma fé teórica que fala para todo mundo: vai ficar tudo bem, Deus sabe de todas as coisas. E comece a ter coragem para entender que esse vai ficar tudo bem, Deus sabe de todas as coisas, é uma boa resposta para outros, mas tem que ser uma boa resposta para você também. Coragem para entender que não em Deus também é resposta. Coragem para entender que ninguém vai facilitar para você, e isso é bom. No final das contas, um mar calmo nunca fez um bom marinheiro, irmão. Coragem para você aceitar quem você é e parar de tentar se comparar e tentar ser quem você não é. Coragem de ser você mesmo, coragem de assumir sua identidade. Coragem, irmão. Coragem, tenha bom ânimo. A palavra de Deus tem vários momentos que ela traz para a gente esse encorajamento. Tende bom ânimo. Todo mundo, irmão, tem momentos difíceis, mas quando esse momento difícil bater a porta, tende bom ânimo. Todas as vezes que vier luto sobre a tua casa, existe renovo de Deus sobre ela. Todas as vezes que vier dúvida sobre a tua casa, existem palavras de fé sobre ela. Todas as vezes que vier algum tipo de escassez sobre a tua casa, existe da parte de Deus provisão sobre ela. Porque a graça de Deus é justamente se sobrepor a toda a realidade que o inferno tem sobre nós. No lugar de enfermidade escura, no lugar de falta, superabundância, no lugar de medo, coragem. Eu sou quem o meu Pai diz que eu sou. Eu posso o que o meu Pai diz que eu posso, e eu vou viver o que meu Pai declarou que eu viveria. E a outra verdade que você precisamos entender, que ela está bem ligada, é que a nossa alegria não precisa e não deveria ser circunstancial. Muitas vezes nós construímos uma fantasia de que, se estamos servindo a Deus, nós não vamos ter problemas, e Deus vai se certificar de que tudo, o tempo todo, todas as circunstâncias nos sejam favoráveis para que a gente viva sorrindo sem nunca precisar chorar. No entanto, isso não é verdade. Muitas vezes a tragédia se manifestou. A gente pode olhar para alguns casos e dizer: isso não precisaria ter acontecido dessa forma, mas há outros que eu e você simplesmente não temos resposta, e é melhor não tentar inventá-las. Mas a verdade é que quando a gente põe de lado essa fantasia, né, de que não há garantias de que a gente não tenha problema, nós precisamos entender que felicidade, alegria, não depende das circunstâncias que eu e você enfrentamos ou atravessamos. Tenho visto muita gente enfrentar verdadeiras crises porque não foram preparados para lidar com essa realidade. Porque as circunstâncias vão mudar, e se nós definirmos o nosso humor e realização somente nisso, nós não vamos sobreviver a algumas tempestades. Então acredito que a primeira verdade que precisa ser construída é a remoção dessa fantasia de eu não vou ter problema. A questão não é se eu e você teremos problema, é quando é que isso vai acontecer. Né? Tem gente que parece que vive acreditando para cada dia numa tragédia, para algo pior. Né? Não estou falando de você viver na expectativa de que aconteça. Nós podemos esperar o melhor e estar preparados para o pior, sem necessariamente sermos, né, pessoas cheias de dúvida, de incredulidade ou de pessimismo, mas nós temos que ter uma estrutura de valores que nos ajude a suportar qualquer possível tragédia, se ela em algum momento for enfrentada. É tentar mostrar que do choro até a superação nós temos um caminho. Não significa que porque eu e você enfrentamos algum nível de dor ou de perda que a vida terminou. Não significa necessariamente que as coisas boas que virão também são compensação. Mas eu e você precisamos acreditar que coisas boas e até melhores ainda podem acontecer. Quais são os seus valores? Quais são os seus outros valores? Meus outros valores são família, pessoas, relacionamento, convivência, ser feliz, ter fé, ter espiritualidade, tem credibilidade. Gente, tem tantos valores que você vai perceber, falta um só da lista de valores, e ele fica na ponta da pirâmide. A base são os outros valores que dão sustentação para a pirâmide.
Você precisa acreditar. E você precisa fazer escolha, você precisa definir quais são os seus valores. Onde é que você está? Onde é que você quer chegar? Acreditar que a solução está dentro de você, que é de dentro que você tira essa energia. É isso que faz a diferença para você. Você já nasceu com esse dom, você já é a semelhança divina. Não importa a religião que você escolheu, a opção que você fez, se você acredita em você, se você tem fé, você vai conseguir. Tem atitudes que é o que você gostaria, o que é que você acredita. Tenha a melhor atitude quando ninguém está vendo. Faça para você. Não espere que alguém venha resolver o seu problema. O gerador de problema é você, quem resolve o seu problema é você. Mude o jeito de pensar, acredite em você. Acredita que a capacidade está em nós, que o brasileiro é muito bom, que está buscando conhecimento, está buscando conteúdo, está buscando evoluir. Que nós somos iguais, cada um desenvolve o seu grau de inteligência, o seu potencial. Você pode ver que a maioria dos bilionários não tem formação completa. Isso significa, gente, que a capacidade está em todos nós. Tudo é positivo. É o ponto de vista. Você vai olhar para cima ou para baixo. Eu posso, você pode, todos nós podemos. Nós somos brasileiros. O brasileiro é muito bom. O brasileiro está adaptado a renascer das cinzas. Ouça o seu coração. Acredita no seu filho. Acredita em você. Acredita no seu potencial. Pare de se achar que você é menor e que você não vai conseguir. Não terceirize, não deixe que ninguém ponha isso na sua cabeça. Você precisa acreditar em você. O resto é consequência da insanidade humana. Relaxa. Muda o que você pode, aceita o que você não pode mudar. Você pode mudar você. Nascer com dificuldade, seja ela qual for, não é destino, é circunstância. E é possível encontrar caminhos para sair, desde que você tenha um plano. Não adianta nada você ter vontade, não adianta nada você ter um plano, se você não fizer com que isso aconteça. Se você não ousar sair da sua zona de conforto para que você possa chegar até onde você quer. Propósito é a razão pela qual cada um de nós faz aquilo que faz. Se eu perguntar para você agora por que é que você faz aquilo que você faz, por que é que você sai da cama todos os dias de manhã? O triste dessa pergunta é que a maioria das pessoas responde dizendo que sai da cama todos os dias de manhã, única e exclusivamente para trabalhar, trocando tempo por dinheiro. Essa é uma das coisas mais tristes que o ser humano pode fazer com a própria vida. Porque propósito é o que move a humanidade, propósito é o que move as pessoas, propósito é aquilo que coloca brilho nos olhos das pessoas. Eu hoje tenho clareza muito grande a respeito de que aquilo que eu nasci para fazer é espalhar mensagens que de alguma maneira ajudem as pessoas. Mas para que isso aconteça, a gente precisa fazer o que eu chamo de desligar o piloto automático. E a única forma de nós entrarmos em contato com aquilo que de mais relevante nós temos em termos de missão na vida é nos oportunizando nesses momentos de parada para pensar a respeito daquilo que queremos e daquilo que temos de prioridades. Aquilo que nos faz humanos em última instância é aquilo que eu chamo de escolhas conscientes. O problema de viver em permanente estado de piloto automático é que nós não fazemos escolhas conscientes. E eu vou vivendo um dia depois do outro sem parar para pensar e para questionar qual é o meu papel. Por que é que eu estou aqui? É por isso que a gente precisa se permitir parar para pensar, parar para olhar para a própria vida e parar para pensar nas escolhas que nós estamos fazendo. Porque quando nós olhamos para as escolhas que fazemos atrás de propósito nas nossas vidas, a gente caminha a passos largos na direção de fazer o que eu chamo de construir um legado. A gente acha que legado tem a ver com grandeza. Não, não tem a ver com grandeza daquilo que se faz lá fora, com a construção de um teatro, de uma ponte, ou seja lá o que for. Legado é a possibilidade que nós temos todos os dias de fazer a diferença na vida de alguém. Legado é a diferença que nós fazemos a cada instante na vida das pessoas que estão à nossa volta. Nós falamos que o que move a mudança é vontade, estratégia e atitude. Mas principalmente aquilo que move a mudança é ter um porquê maior que eu. Quando eu olho apenas para mim, eu limito a minha possibilidade de mudar o que quer que seja. Porque a mudança de verdade acontece quando nós olhamos para o outro. E se eu perguntar para vocês imaginarem uma história que tenha vocês como personagens principais e perguntar se é possível mudar o que quer que seja, eu tenho certeza que vocês vão perceber que é. Porque a mudança só depende de encontrar um porquê que seja maior do que nós. Você acha que você é a sua mente, mas você não é a sua mente. Você é algo que está acima da sua mente. Você não é a sua mente. Só que você vive na sua mente.
O peixe não sabe que a água existe. Para ele, aquele é o mundo. E quando você começa a ter a percepção de que você não é a sua mente, que você é algo que está acima da sua mente, que você não consegue definir o que é, mas é e ponto. Você é. Você não é a sua mente, você é. E eu tenho certeza que cada um aqui já chegou a essa percepção em algum momento da vida. Não deu certo. Os meus sonhos viraram pó. Acabou. Vou começar a negociar com a mediocridade. Vou começar a aceitar menos do que aquilo que eu realmente desejo. Cada um aqui já passou por isso. Só que o problema não é você ter passado por isso ou não. O problema foi o que você fez com esse sentimento. E talvez agora seja o momento de você resgatar isso. Agora é o momento para você parar de negociar. Para você ir realmente atrás daquilo que você quer. Quando você não tem escolha, as coisas acabam andando para algum lugar. A não ser que você se prostre diante da vida. Cara, eu consigo ir mais longe. Algumas pessoas aqui não têm recursos. Eu tenho recurso, não financeiro, mas recurso aqui dentro. Eu consigo ir mais longe. A diferença da palavra para e a palavra até pode ser crucial na sua vida. Você não tem que caminhar para ter sucesso. Você tem que caminhar até e continuar. A vida é um trem. O trem está sempre indo para frente. Só que ele para em algumas estações. O trem começa cheio. Todo mundo com muita vontade. Só que lá dentro do trem, você tem que trabalhar. Você tem que todo dia entrar em atividade. Você tem que fazer coisas para aquele trem andar. Você tem que fazer o negócio andar para frente. Só que aí o que acontece? Algumas pessoas chegam na primeira estação, ela cansa. Aí ela sai desse trem e ela fica ali naquela estação. E ela não volta para o trem. Mas o trem vai continuar. E tem gente que está lá dentro ainda. E continua. E aí tem gente que na segunda estação, ela sai do trem, tá bom para ela. E tá tudo bem. Não tem nada de errado com isso. Ela pode sair. Mas, se alguém empurrou ela para fora, aí sim tem um problema. E algumas vezes você queria continuar dentro do trem. Você queria continuar crescendo. Você queria continuar, saber até onde você consegue ir. Até onde a sua capacidade pode levar você. E ela pode levar você muito longe. E eu posso te garantir isso. A maioria dos homens vive em um sereno desespero. Muita gente aqui vive em um sereno desespero. Não é uma coisa desesperadora, mas também não está bom. Você está ali no meio do caminho. Você está administrando. Eu tinha decidido. E eu não ia parar enquanto eu não chegasse onde eu queria. Porque eu tomei uma decisão. E é isso que eu quero passar para você. Não adianta aprender técnica nenhuma se você aí dentro você não mudar. Se você aí dentro não se fortalecer todos os dias. Mas você sabe onde você quer chegar. Ninguém mais sabe. Ninguém mais sabe onde você quer chegar. Ninguém. Só você sabe. E você tem que construir isso sozinho. Essa construção aqui, interna, você faz ela sozinho. Você tem de unir essas duas ferramentas, sonhos e disciplina. Porque se você divorcia-se delas, por mais que você seja culto, inteligente e capaz, você não consegue materializar os seus projetos. Eles se tornam como nuvens, névoas que se dissipam ao calor do tempo. Eu entendi lá atrás que ou a dor me constrói ou ela me destrói. É um jogo que vocês têm de estar claro. Não se curve à dor em hipótese alguma. Você tem que se curvar humildemente diante da vida e agradecer milhares de pessoas que estão ao seu redor, o ar que você respira, o coração que pulsa. Mas não se curve à dor nunca, porque ela é implacável.